Não sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Sejam bem-vindos a mais um Tem na TV Podcast. Eu sou a Bárbara Góes, estou aqui mais uma vez, nem mais uma semana, é mais 15 dias, né? Porque o podcast agora é quinzenal. Vim aqui um dia depois do Halloween e não poderia deixar de falar sobre filmes de terror. E o ano passado a gente falou sobre Não Fale Sobre o Mal, né? Unimos uma equipe e hoje eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que ela, que é a rainha do terror, que sabe todas as dicas de filmes que prestam, que não prestam. Então, hoje eu trouxe aqui Liane Mota. Segundo o Instituto de Pesquisa Liane Mota, né? Porque o que eu gosto, tem muita gente que não gosta, enfim. As pessoas costumam assistir filmes de terror de dia, de tarde. Não, tem que assistir à noite, no escuro, sozinho. Já está dando as dicas já. E se você gosta desse tipo de filme, fique aqui. A gente não vai dar spoiler, vai dar só as dicas de filmes bons que saíram. Mas eu queria... Liane tá com um Instagram novo, né? Com dicas. Conta aí pra gente. Isso, agora eu coloco lá, assim, senti a necessidade de concentrar as coisas que eu assisto, porque tinham algumas pessoas que me pediam dicas e tal, mas também para eu ter uma memória ali, que vai chegando 40 a mais, né, Bárbara? A gente vai ficando um pouco esquecida. Então eu fico ali concentrando o que eu vi, e é mesmo uma opinião pessoal, assim, não é nada crítica, aprofundada e tal. Eu pego muita indicação aqui de vocês, do Tem na TV, da Bárbara, e vou assistindo e vou colocando lá. Então, eu tô no @entre filmes e séries. Pronto, então quem já seguia a Liane aí, esse é especificamente para falar de filmes e séries. Então vai lá, né, acompanha ela para ficar por dentro das coisas que ela tá vendo. E aqui também o Tem na TV é isso, né? A gente não tem aquela coisa de crítica de cinema específica, inteligentíssimas e culturais demais. Não, a gente aqui dá opiniões sobre o que a gente vê de modo bem natural. Então as pessoas que se identificam com o que a gente gosta acabam pegando nossas dicas, e é isso. Se você tá chegando aqui agora, sinta-se à vontade. Se quiser seguir mais dicas, né, além das que a gente dá aqui no podcast, que sempre são muitas, é só ir lá em qualquer lugar, vai lá no Google, coloca Tem na TV Pod, que você vai achar a gente lá no... Eu ia falar no Twitter, mas Twitter não tem mais. Lá no Instagram, temos um clubinho no Telegram, também Tem na TV Pod. Lá no YouTube também temos vídeos que a gente coloca lá. O nosso podcast é transmitido no YouTube também. Então, se você não é da galera do Spotify e prefere ver coisas e ouvir, no caso, no YouTube, é só ir lá no Tem na TV Pod. E eu também estou no Threads. Então, vão lá. Às vezes eu fico batendo papo com as pessoas que estão por lá, né, que me dão cabimento, dicas do que tem saído, coisas que eu tenho visto e opiniões assim mais curtinhas, tá tudo lá, né? Então, cada mídia social tem um pouquinho de dicas do Tem na TV. Eu tô amando o Threads, porque a gente pode bisoiar a vida de todo mundo que a gente não conhece, as pessoas interagem, eu tô gostando muito. Eu também tô, porque as pessoas dão cabimento pra gente, né? A gente não fala sozinho. Não, no Twitter eu falava sozinha, bicho. Pois é, eu também, por isso que eu abandonei, mas agora eu estou amando Threads. Mas é isso aí, vamos falar de terror. Quem me conhece sabe que eu ficaria horas falando sobre terror. E a gente tava até conversando aqui antes de começar, né? Que tem várias vertentes de terror. A gente às vezes fica com dúvida. Ah, mas esse filme é de suspense ou é de terror? Eu acho que tem umas definições, né? Que os críticos e as pessoas especializadas colocam.
Mas eu acho que terror, pra mim, vai muito assim, do que te dá medo quando você assiste, do que te dá uma sensação diferenciada depois que você assiste. E o suspense é meio que te faz pensar, chega a dar aquele medinho, mas você fica... eu acho que o suspense é mais inteligente, assim, do que o terror. Ele mais te faz pensar do que te dá medo. Então, quando eu vou procurar, eu procuro alguma coisa que vai me dar medo. Eu sou o contrário. Eu prefiro suspense do que terror. Eu acho que é o meu gênero favorito, assim, é o suspense. Porque eu gosto, principalmente daqueles filmes do assassino tá na sua porta, tá na sua cola. Eu gosto desse tipo de filme. Na parte do terror, eu gosto mais daquele terror de coisas sobrenaturais. Mas não, aí também já não gosto quando parte pra coisa de seitas malignas, essas coisas, aí eu já odeio. O Exorcismo de Emily Rose, essas coisas assim de... Esses eu gosto. Eu não gosto, tipo, como foi aquele... A gente já vai comentando o filme, né? Se você não assistiu, gente, desculpa, mas é um pouco isso. Aquele... Né, Ressurreição... Qual é aquele bem famoso que tem? Que é do mesmo de Midsommar. Midsommar é um terror que eu não gostei. Eu sou muito do contra. Todo mundo ama. Esse tá na minha lista ainda. Você não assistiu? Ai, eu achei muito chato. Eu não gosto de filme. Ele é muito arrastado. Eu entendo todo o valor cultural dele, que é um terror feito de dia. Outro dia eu assisti um outro terror que se passa durante o dia. E eu lembrei muito de Midsommar. E eu gostei desse outro. Mas Midsommar eu não gostei. Eu gosto muito da atriz que faz, mas... eu não curti, porque eu achei um filme muito arrastado. Mas a crítica gosta, a crítica avalia bem. Eu acho que vai muito de gosto mesmo, de opinião, de gosto mesmo. Eu preciso ver pra poder tirar a minha, né? Porque eu sei que é um pouco essa coisa de ser, sem ter visto, né? Eu sei que é um pouco essa coisa de seitas e tal. Por isso eu tenho uma tendência já a não querer gostar. Sobre Hereditário aqui agora. O filme todo, eu achei ele incrível, impecável, perfeito. Aquele medo que dá de você não saber o que tá acontecendo. E aí, no final, quando você descobre, eu achei uma grande porcaria, assim. Eu fiquei chateada. Porque eu odiei ser aquele final. Eu preferia que fosse uma coisa sobrenatural, um espírito, um negócio, do que ser aquilo que foi. Eu gostei. Mas eu não classificaria muito como terror. Eu classificaria como suspense. Ontem mesmo eu assisti um filme que não é nem tão... não é terror, mas ele é nessa pegada de você não saber o que é. Tipo, as coisas vão acontecendo e você não sabe o que é. Você só vai saber no final. E aí é um filme até antigo, acho que ele é de 2019, antes da pandemia, é antigo, né? E chama Searching, Buscando, não sei se você já assistiu. Muito bom. Nossa, eu falei, gente, como é que eu nunca tinha assistido esse filme? E é um filme simples, né? Mas ele é, assim, ele deixa a gente preso o tempo inteiro, querendo saber o que aconteceu. E o modo de filmagem dele, né? Você tá ali acompanhando o que a gente viveu na internet. Acho que isso que me pegou no começo, né? O modo deles criando o perfil e você vai acompanhando o filme todo pela internet, pelas conversas do pai, pelo pai procurando ali, tudo pelo computador do pai. Eu achei isso muito legal. Deve ter sido um filme muito barato de se fazer assim, né? Só pra quem quiser assistir, o Procurando é isso, é a história de um pai que tá em busca da filha, né? E aí tá disponível na Apple TV. Inclusive, esse filme que você falou, Procurando, depois dele foi lançado porque o Procurando mesmo é de 2018. E aí em 2023 saiu um chamado Desaparecida, que é a história também no mesmo esquema, sabe? Também tá disponível no Prime Video e também é muito legal, assim, você fica preso o tempo todo, é uma pessoa que tá procurando a outra também, é muito legal. Eu acho que eu já assisti, tipo, na Globo esse filme, mas, tipo, de Super Cine, assim, sabe? Se eu não me engano, mas eu não lembrava, não. Eu vi uma indicação, assim, no Threads, né? O pessoal adora, tô adorando isso que o pessoal coloca lá. Algoritmo, me conecte com pessoas que podem me indicar filmes com plot twist. Aí eu fiz um monte de print, falei, vou assistir um por um. Alguns eu já tinha assistido, né? Aí eu peguei essa dica ontem e falei, vou assistir, a primeiro da lista aqui.
você falou de terror sobrenatural, né? É um subgênero que eu mais gosto, assim. Eu gosto muito quando é fantasma, quando é, sabe, presença sobrenatural, assim. E gosto muito daquele estilo Bruxa de Blair, que é quando parece que a pessoa tá filmando, parece que é alguma gravação, alguma coisa assim, sabe? Eu gosto de ser enganada nesse sentido. Eu vou começar com uma indicação das antigas. Tem uma coisa muito parecida com o filme que você vai indicar, que na época que saiu, todo mundo falou assim que, nossa, é o terror do ano, é isso e aquilo. E eu nunca tinha assistido porque não tá disponível, já vou adiantando que não tá disponível em nenhum streaming. Você tem que aí dar seus pulos para poder assistir, ou então talvez procurar no YouTube, talvez tenha, que é um filme que chama Hell House. Já faz um tempinho que eu assisti, mas realmente, assim, ele tem diversas variações depois. Depois do original, fizeram várias sequências e versões em outras línguas e tal. Mas o original, eu achei, assim, muito incrível. Ele é nesse estilo de Bruxa de Blair. É um grupo de amigos que resolve comprar uma casa abandonada para criar uma experiência de Halloween. E aí eles começam a documentar toda a reforma, né? Então, aí a gente já sabe que coisas estranhas começam a acontecer na reforma, porque a casa realmente é mal assombrada e eles não sabem. E aí tem todo aquele suspense, aquele medo de... É como se você estivesse dentro de uma casa mal assombrada mesmo, sabe? Não sabendo o que vai acontecer e tal. Como se você estivesse nas noites do terror, do Play Center, quem era daqui de São Paulo na minha época, ou então na noite do horror, do Hopi Hari e tal. Então é como se você estivesse ali com as assombrações ali. E foi um filme que eu senti muito medo. Eu senti medo mesmo, assim. Dá uns sustos bem bacanas. Eu até parei. Eu tava assistindo sozinha, eu parei. E no outro dia eu fui assistir quando ajuda. Tinha gente em casa. Exatamente. Porque eu gostei demais. Então, essa é a minha primeira dica. E ele é um filme de 2015. Então, assim, é velho, mas não é. É velho, mas não é. Eu tenho visto alguns filmes, não sempre é de terror, mas dos de terror que eu vi ultimamente eu não gostei. Eu vi um com aquele Jeffrey Dean Morgan que era terrível. Assisti Os Estranhos, não gostei. Também não. Achei péssimo, inclusive. Mas enfim, a minha indicação hoje é um filme que eu assisti recentemente, e recentemente mesmo agora, assim, nesses últimos dias, que é Não Fale o Mal, a versão 2024. Ele é melhor do que o dinamarquês? Não. O dinamarquês é muito melhor. Mas ele é um filme bom também. Se você não assistiu nenhum, ou mesmo que tenha assistido o primeiro, como foi o meu caso, é bom ver para ver as diferenças, porque não são filmes iguais no final. Eles têm sua diferença, traz uma carga de terror que me lembra em alguns momentos bastante o Iluminado. Aquelas caras que o homem do Iluminado fazia, sabe? A loucura, aqueles sorrisos meio assim, sabe? Assim, histéricos. Eu achei muito, muito interessante, inclusive, James McAvoy, né, que fez o principal lá. Eu acho que vale muito a pena ver. A história conta o quê? Uma família conhece uma outra família numa viagem, e aí, tipo, eles ficam aquele match, eles ficam melhores amigos, né? Aí, conversa vai, conversa vem. Não, vocês têm que ir lá na nossa casa, porque eles moram em cidades diferentes. Não, vocês têm que ir, não sei o quê. Acaba que vão. Quando eles chegam lá, aí eles começam a perceber que o casal é meio esquisito em algumas coisas e tal. Pronto, não vou falar mais nada, porque pra não dar os spoilers. Mas assim, essa premissa é igual. Só que as coisas que acontecem, inclusive o final, é diferente dos filmes, né? E aí eu acho que vale muito a pena ver. As atuações estão legais. A trilha sonora tem umas músicas, assim, sabe? Nada a ver com terror. Eu gosto quando eles fazem isso. Eu acho que no momento não está disponível em nenhum lugar, porque ele foi lançado bem recentemente, né? Ele acho que tá no cinema ainda, né? Tá saindo do cinema. Eu acho que em alguns lugares ele tá no cinema. Pra mim aqui, parece que ele tá no Amazon Prime já. Mas eu não sei se é por aluguel. É por aluguel, é. É interessante que eu não assisti a versão americana ainda. E é bom saber. Eu vou assistir depois dessa sua indicação. Eu tava meio com receio, porque foi criada uma expectativa. Porque a versão dinamarquesa, ela é muito boa. Assim, ela é muito diferente. Quando a gente vai assistindo muito terror, assim, a gente fica meio calejado, né? As coisas parecem que não dão mais medo na gente. Então, quando surge um filme diferente, ou com uma filmagem diferente, ou com uma história que é mais original, assim, você fica, nossa, e tal.
Então foi essa sensação quando eu assisti a versão dinamarquesa. E aí criou-se, né, uma expectativa, muita gente falando mal, falando, ai, mas o americano também quer pegar tudo e transformar e fazer do jeito dele e tal, né? Umas críticas assim. Então é bom saber que é bacana também a versão americana. Eu vou assistir, sim, com a sua indicação. E a dinamarquesa também já fica a dica, porque realmente é muito boa, né? A dinamarquesa... Mas qual que você sugere, assim, assistir primeiro, pra quem não assistiu nenhum dos dois? Qual que vai dar mais medo neste mês? Primeiro, a dinamarquesa, com certeza, sem dúvida. E aí depois você vê a outra pra ver a diferença. Acaba que é um filme muito bom também, sabe? Vale a pena por isso. A dinamarquesa é de 2022, então foi lançado há 2 anos atrás só, né? Não é tão antigo não, eu achava que fosse mais. Eu também achei que fosse mais, porque na minha cabeça faz muito tempo que eu vi o filme já, sabe? E aí a versão nova foi lançada agora, né, em 2024. Isso. E eles escolheram um ator bem caricato, assim, pro papel principal, né? Um dos casais, né? Eu achei ele bem expressivo, eu acho que combinou bastante com o papel. Mas vamos lá, seguindo a sua próxima dica. Então, aí eu vou falar rapidamente, né, as outras 3 dicas, porque, como eu falei antes, eu acho que quando a gente assiste muita coisa de um gênero só, a gente fica muito calejado. Então, quando tem umas sinopses diferentes, umas coisas originais mesmo, assim, pra mim, né, pode não ser original pro cinema e tal, pode ter sido alguma coisa nesse sentido, não falando tecnicamente, mas quando aparece uma coisa diferente pra mim, eu já coloco na minha listinha de favoritos. Então, o primeiro filme que eu vou falar é O Mal que Nos Habita, que já começa, que é um filme argentino, então eu adoro, assim, quando eu gosto de um filme que é brasileiro, que é argentino, que é espanhol, que é uma coisa que foge, assim, de Hollywood, eu acho muito legal. E esse O Mal que Nos Habita, no finado X Twitter, era muito bem indicado. O pessoal falava, nossa, o melhor filme de terror dos últimos tempos, que não sei o que, que não sei o que. E aí eu dei play pra assistir e, assim, realmente é muito bacana. E ele dá um medo meio que um nojinho, sabe? Uma coisa assim, rapidamente. Ele conta a história de 2 irmãos que encontram um homem infectado, né? Aconteceu alguma praga, tipo zumbi, tipo um apocalipse tá começando, mas eles não sabem que é um apocalipse, não fica claro que é um apocalipse. O que eles acham lá no interior da Argentina, né? Lá no mato, no meio da Argentina, que o cara tá infectado pelo demônio. Então eles começam a tratar com isso. Só que, na verdade, o filme vai mostrando que é uma infecção que passa de pessoa para pessoa e tal. No decorrer do filme, né? E aí mostra todo esse caminho deles tentando tratar o cara e aí tentando se salvar e percorrendo a cidade, tentando sair, enfim. É muito diferente, assim. Não é um filme de zumbi e não é um filme de religioso. Assim, não tem como classificar ele. Ele é bom. Classificação, presta. Presta. Mas são cenas muito explícitas. Então, assim, tipo, pra quem não gosta de ver sangue, não gosta de ver coisas assim de doença, essas coisas, cenas feias, é muito bem produzido, porque parece que as coisas são reais, não é aquela coisa de ketchup e tal. Eu gosto muito. Pra quem quiser ver, tá disponível na Netflix, né? É um filme de 2023, é um filme argentino e é legal que eu fui descobrir que ele era argentino só depois, porque eu assisto dublado, então pra mim essa questão do idioma não faz tanta diferença, mas se passa no interior da Argentina, a fotografia é muito boa, enfim, gostei muito. Sobre dublagem nos filmes de terror, você não acha que, não em todos, mas que em alguns filmes ele legendado fica mais real? A parte dos gritos, a parte das vozes dos monstros? Olha, a gente tá com um problema muito sério de dublagem desde a pandemia, né? Da pandemia pra cá decaiu muito essa questão da dublagem. Tem filme que eu dou play e eu gosto de assistir dublado, porque eu assisto fazendo várias outras coisas, né? E aí a dublagem é péssima. O do Nicolas Cage que eu assisti esse fim de semana, por si só, o filme já é ruim. Mas a dublagem deixou o filme ainda pior, sabe? A voz dele era a voz de um velho de 80 anos. Nossa, é muito horrível. Então, talvez sim, mas eu tenho dado sorte de que esses que eu gosto, que eu tenho assistido, que eu gostei,
a dublagem era boa. Então, mas eu acho que pode estragar sim. Dependendo se a dublagem é boa ou ruim, ela estraga o filme sim. E aí eu meio que nem dublei com o idioma original. Eu já pego o ranço. Tá pra sair um filme, não sei se você viu, com... Como é aquele? Hugh Grant, é filme de terror com ele. E eu achei interessante, porque assim, esses atores já consagrados... Porque filme de terror, gente, querendo ou não, é mais ator desconhecido, é um ou outro, assim, que... Tipo, um ator conhecido e ninguém conhece o resto, né? Sempre. E aí, né, teve Nicolas Cage agora participando desse, Long Legs. Vai ter esse filme novo com Hugh Grant também. Então, é um filme de terror brasileiro com a Marjorie este ano. Não, eu não prestei atenção. Chama não sei o que lá, a Mãe, alguma coisa assim. Eu tô curiosa, porque assim, eu amo a Marjorie este ano. Assim, essas produções de tensão, assim, ela é boa, porque, né, ela em Sob Pressão é genial. Mas eu acho que ela já fez um filme de terror do Brasil, não já? Fez, mas eu não assisti ainda. Eu sei qual que é. Tô com ele na minha cabeça, mas tá na minha lista em algum lugar, mas eu não assisti ainda. Enfim, vamos ver no que vai dar. Vamos lá, deixa eu passar rapidamente os outros dois, que são muito bons, eu não posso deixar de falar. Um deles, há controvérsia de se as pessoas gostaram ou não, mas eu gostei por ser um filme diferente também do que está sendo feito, né? E ele também eu acho que... não, ele não é uma remontada, ele se passa em 1977, que é a Entrevista com o Demônio. E o filme é todo mostrando o bastidor de um programa de TV sensacionalista lá dos anos 70 nos Estados Unidos, que na ânsia, assim, por trazer audiência, o apresentador, resolve levar uma moça que tá possuída. Então, assim, é diferente, porque você tem toda a perspectiva de quem tá assistindo o programa, mas você também tem a perspectiva dos bastidores, né? Quando corta, assim, da comercial e tal, você consegue ver os bastidores. E toda aquela tensão que tá envolvendo os bastidores. E a atuação da menina é muito boa. A menina lá que conversa com o demônio. Não, que é o demônio, né? Ele que faz a entrevista. E eu achei muito legal. Achei um filme diferente, assim, de terror, né? Então eu recomendo bastante. Não dá muito susto, assim, mas ele é tão diferente que você fica querendo saber o que vai acontecer e você fica indignada também. E ele tá disponível na Netflix, né? Tá disponível na Netflix, eu assisti na Netflix. E o último é Pisque Duas Vezes, que foi uma grande surpresa pra mim. Eu dei play também por indicação que eu vi por aí. E eu dei play, assim, sem saber muito o que era, mais por causa do Channing Tatum, que, né, eu assisti ele naquele filme Magic Mike. Aí eu falei assim, nossa, um filme diferente dele, né? Porque ele tá acostumado, assim, a fazer comédia romântica ou essas comédias, assim. E eu achei, assim, sensacional. Eu acho que esse cara merecia o Oscar por essa atuação. Ele tá muito louco nesse papel. E esse filme é o seguinte, muito legal, que eu assisti bem na hora que estourou o negócio do P. Diddy, né? Se eu não me engano, quem produz é a filha do Lenny Kravitz. Ela tá também, né? Atuando. Isso. Eu acho que ela faz uma ponta. Ela não tá atuando... Eu tenho que confirmar essa informação aí. É um filme que depois que eu assisti, começaram a linkar com as coisas do P. Diddy, e eu falei, nossa, certeza que foi de propósito que fizeram tal coisa. Mas, basicamente, eu até dei eu só não dei 5 estrelas lá no meu Instagram, porque eu não gostei muito do final. Assim, mas o final não desmerece todo o resto do filme. Qual que é a história dele, né? É uma moça, que até essa que aparece na capa, ela é garçonete de um evento, ela vai ser garçonete de um evento de um cara muito rico, que é o Channing. E aí, no final do evento, ele chama ela, assim, ele conhece ela e chama ela pra poder passar as férias na ilha dele. E aí eu pensei, nossa, vai ser maior filme de morte, aquele povo que leva os outros pra ilha e tal, né? Tipo Agatha, Só né? que assim, o filme, ele vai te entregando as coisas aos poucos. Você vai achando... Começam realmente a acontecer coisas estranhas na ilha, mas você vai, com toda a sua carga de terror, pensando que é várias coisas. Pensando que
Não vou nem falar o que que é, assim, o que que você vai pensando, porque senão dá spoiler. E aí, no fim, eu tive que parar, assim, no fim não, no meio, quando você descobre o que que é uma coisa meio bizarra, mas aí começa a mostrar como tudo aconteceu, né? Tudo que estava acontecendo que a gente não via. E aí eu tive que parar, porque, assim, me deu dor no estômago, de verdade, de verdade. Você tem que ter estômago, mexe com os assuntos delicados, gatilhos, assim, que algumas pessoas podem ter. Então, por isso que eu acho que é um dos filmes de terror, assim, que eu mais gostei dos últimos tempos, sabe? Pisque Duas Vezes. O nome. Que não está disponível em lugar nenhum, só por aluguel. Não tá, né? Você vê que eu fico indicando uns filmes que não estão disponíveis, mas pode ser que esteja até a sair esse lançamento episódio. E eu acho que eu assisti no YouTube, eu acho, se eu não me engano. Mas logo entra em algum streaming aí, porque é muito bom, tá sendo muito bem falado. E a atuação dele, assim, é magnífica. É isso, eu teria muitos outros pra indicar, né? Tem Miss Violence, que eu assisti recentemente também, que, assim, é chocante. É um filme que vai te entregando aos poucos. Começa com uma cena chocante. É uma história de uma menina de 11 anos que se mata no dia do aniversário dela. É uma menina de 10 anos, aí no dia do aniversário dela, de 11 anos, ela se joga da janela. Então já começa com essa cena dela se jogando na janela. E aí o filme é todo mostrando o antes dela se jogar, o porquê que ela se jogou. Você fica assim, estarrecido quando o filme vai te entregando as coisas aos poucos. Também foi um filme que eu assisti, eu demorei pra digerir, sabe? Eu acho que os melhores terrores são esses. Os que você ou fica com medo, ou demora pra digerir. Fica pensando, né? É isso. Essas são as minhas dicas. A gente se alongou bastante, né? Que quando a gente se junta... Sempre assim. E agora, a gente já falou muito aqui sobre filmes de terror, várias dicas. Anotou tudo aí? Pois então, vem aqui saber o que é que a gente tá assistindo ultimamente. Comecei hoje a ver A Hora do Diabo, é isso? É uma série na Prime Video, que lançou a segunda temporada agora. É sobre aquela coisa de 3 da manhã, que é a hora do diabo, sabe? É uma moça que acorda 3 horas da manhã, todo dia. E eu ainda tô tentando entender, mas falam que é muito boa. É um terror. Essa eu não conheço. A minha dica do que eu tô assistindo, eu assisti bastante filme, ontem inclusive, e assisti aquele Shadow Lake, eu acho que é assim que fala, tá na Prime Video. É uma história, tipo, se você viu Coerência, o podcast que nós indicamos aqui, foi no ano passado, né? E aí é a mesma, assim, parece. Então, a gente tem que, pra comentar esse filme, teria que ter um especialista, que é o Leonardo. Mas se você gosta de um suspense, tipo, como diz Leana, tipo Dark... você Dark, Coerência. Tipo Dark, Coerência, você assiste, depois me diga se gostou, porque assim, gente, é até difícil contar a história sem contar os spoilers mesmo, né? Mas tá lá no Prime Video, é uma história muito intrigante que você vai ficando assim, meu Deus, o que tá acontecendo o tempo todo? Você começa acompanhando a história de dois personagens diferentes, né? Que é a menina, que tem ali problemas familiares, e do cara, né? Do cara que também tá buscando ali alguma coisa. Até o meio do filme você fica meio que sem entender. Até ele é um filme longo. É filme, né? É filme, ele é um filme longo. E aí eu lembro que eu pausei e falei, nossa, ainda falta 1 hora de filme, cara. Tudo faz sentido depois, né? É muito esse bom. Começo, inclusive, assim, ele até me perdeu um pouco, sabe? Eu ficava assim, meio querendo mexer no celular, saía, levantava, ia tomar uma água, voltava. Mas depois, quando eu comecei, as coisas começaram a se encaixar no filme, aí eu não parei de ver mais, assim, não consegui. Até porque se você piscar, você perde alguma informação. Ele buga, né? Eu gosto de filme assim também, que buga a nossa mente. Eu tô na expectativa aí pra voltar a Matéria Escura, que eu também fiquei nessa expectativa. Também gostei demais dessa, demais. Inteligentes, né? Igual Coerência, Dark também são produções assim inteligentes. Sim. Que te fazem pensar. Isso, fazem pensar. Mas é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Hoje o nosso papo acho que ficou até mais longo. Cada dia vai ficando mais longo. Daqui a pouco a gente tá com 2 horas de podcast de novo. Eu quero agradecer a Liane pela parceria de hoje. Em breve, né, Liane? Estará aqui de volta, conversando mais sobre filmes que a gente ama falar.
E Sempre que me chamar, eu tô aí à disposição, que os horários casarem. isso, o nosso maior problema, mas a gente vai contornando. Mas é isso, gente. Daqui a 15 dias a gente se vê com mais uma dica de filme ou de série aqui no Tem na TV Podcast. Mande mensagem aí no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, mande mensagem comentando o que você achou dessas dicas, se você tiver outras, e aí a gente vai... Assista as dicas, né? E depois vem falar pra gente o que achou, se a gente estava errado, a gente adora debater. Isso mesmo. Aproveite lá os comentários do Instagram também. Onde der pra falar com a gente, vai falando que a gente vai se comunicando. Um beijo e até daqui a 15 dias. Tchau! Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.